Boa tarde, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos nos colocar de pé. Hoje chegamos a esse culto da Sagrada Família. Que Deus possa ajudar a gente, trazendo uma palavra que venha nos fortalecer e nos colocar de pé. Eu sempre, quando tenho oportunidade de falar de Jesus, eu aproveito ao máximo a oportunidade. Talvez você muitas vezes passe problemas, enfrente situações que você imagine que não vai conseguir vencer, e você venceu vários problemas. E eu não sei quais os problemas você tem hoje, mas eu sei que o mesmo Deus que te deu vitória em outro tempo, lhe dará vitória para você novamente, amém? Nós estamos dando início a esse grande propósito da igreja de joelho e a família de pé. Enquanto estiver alguém dentro de casa combatendo, enquanto estiver alguém buscando, enquanto estiver alguém clamando a Deus, há esperança para a tua família, há esperança para o teu casamento, há esperança para os seus filhos, há esperança para seus familiares. Nunca se esqueça, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Louvado seja Deus. Eu vou falar para vocês, o pastor está até um pouco rouco nesses últimos dias, tenho gravado bastante lives, nós temos feito cultos aqui, tenho forçado bastante a garganta, por isso estou um pouquinho rouco, né? O pastor já não canta muito bem, mas pelo menos a gente adora a Deus, né? A gente tem que adorar, como diz um ditado, a desculpa do aleijado é a muleta, né? Mas a gente tenta sempre agradar a Deus com o nosso melhor, amém, gente? Pode se sentar por gentileza, você que está aqui na igreja, você que está em casa, seja muito bem-vindo, sinta-se aqui dentro da igreja, aqui tem um povo acolhedor, um povo amado, venha você também fazer parte desse povo abençoado, que tem recebido a palavra de Deus e contado o que o Senhor Jesus tem feito nas suas vidas. Vem para a graça também, nós estamos aqui em Pato Branco, região sudoeste do estado do Paraná. Se você puder, você pode também nos acompanhar através das nossas redes sociais, o Facebook. Quem também acompanha a gente nas redes sociais? Acompanha a gente também? Nós temos aqui também um grupo de WhatsApp. Se você quiser participar, vai passar para você na sua telinha aí. O meu WhatsApp é 41 99682 2381. Você pode estar acompanhando, pedindo até um aconselhamento direto comigo, e eu vou lhe atender e lhe abençoar. Temos nossas páginas no Instagram, a nossa página do Instagram, temos também a página do Facebook e também o nosso canal do YouTube, onde temos transmitido aqui estas mensagens. E você que nos acompanha pelo Facebook, você que acompanha pela TV Nova Conexão, olha, aqui o meu grande abraço para você, a grande audiência que nós temos tido. E olha, Jesus tem operado milagres e agora quer operar na sua vida também. Não saia agora de onde você está. Se você tem oportunidade, sente-se agora aí diante da sua televisão, sente-se aí, tire esse tempo para Deus falar com você, amém, gente? Nós estamos aqui agora, nós não sabemos, a quantidade de pessoas que vão estar assistindo este culto, então nós sabemos que milhares de pessoas poderão ser muito abençoadas, assim como vocês que aqui estão serão, em nome de Jesus. Vamos abrir, gente, a nossa Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Esta semana que passou, aliás, que está passando, hoje quarta-feira da Sagrada Família, quem vai assistir no sábado no programa Hora da Graça, vai ser transmitido para você, vai estar na íntegra ali para você acompanhar, mas hoje aqui, dia da gravação, quarta-feira da Sagrada Família, eu desde final do domingo passado, Deus colocou esse entendimento no meu coração, e eu com muita alegria tenho desfrutado dele dia após dia. Você já teve um alimento que você comeu e ficou com gostinho de quero mais? Já ou não? Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Quem dormir vai pagar o café da tarde, hein? Quem fizer assim, quem dá uma pestanejada vai pagar o café. Combinado, Silvio?
Combinado? Até o câmera disse que vai tomar o café com a gente aqui hoje, né? Meu amigo Silvio, que sempre acompanha a gente aqui nas gravações. Faça o seguinte: se você vê que dá um pouquinho de sono, levanta a mão assim, ó, vai vir um obreiro, uma obreira correndo aqui. Esses obreiros são tudo de Jesus, e eles querem ajudar e cooperar no trabalho, tá bom? Leva um copinho com água para você, mas o interessante é você estar bem desperto. Sabemos que esse calor que está fazendo hoje aqui dá um pouquinho mais de sono, mas vamos voltar ao que eu comecei a falar. Quando nós comemos algo que nos faz bem e que a gente gosta, o desejo é comer de novo, não é verdade? Sim ou não? Só que tem dias que se a gente comer demais até passa mal, né? Então a gente tem que ir comendo pouquinho em pouquinho a palavra de Deus, para que então aos poucos nós vamos se saciando e todo dia o desejo aumente de querer mais, amém? Então vou falar para você, alguém já pode ter até acompanhado no programa de TV, comentei sobre isso essa semana, mas vamos entrar aqui mais uma vez no livro de Mateus 14, 22, todos encontraram na sua Bíblia? Se você está com a sua Bíblia, amém. Se você não está, para quem está em casa não está vendo, mas aqui tem um monitor no telão do lado, e quem está em casa pode assistir pela sua tela. Diz assim, Mateus 14, versículo 22, vamos fazer a leitura juntos com o pastor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Deixa eu explicar para vocês aqui o que está acontecendo. Vocês se lembram da passagem a qual Jesus multiplicou pães e peixes? Sim? Sim ou não? Acho que toda pessoa que ouviu falar de Jesus já ouviu falar sobre a grande multiplicação de pães e peixes. Jesus então dispensou, pediu que as pessoas se embora, despediu das pessoas e falou para os seus discípulos, gente, e olha que ele não falou com um tom calmo não, ele ordenou, nós vamos continuar e temos que passar para outro lado da margem, nós temos que continuar. Uma coisa que eu quero ressaltar, só a primeira linha do versículo já diz, e logo ordenou. Gente, você já viu que tem pessoas na sociedade que elas têm poder mesmo sem você nem conhecer ela? Ela tem autoridade sobre você? Vou dar só um exemplo para a gente entender, preste atenção que vai ser bem bacana a mensagem, o entendimento que Deus deu para nós nesse exemplo. Quando você, por exemplo, encontra um policial militar, ele tem direito de fazer uma revista sobre você, perguntar onde você mora, perguntar de onde você vem, da onde você está vindo, para onde você vai? Ele tem essa autoridade para fazer isso? Ele pode fazer isso? Claro que sempre com respeito, com cuidado. Nós sabemos que o policial ele não sabe quem é ladrão, quem não é, quem presta e quem não presta. Ele precisa averiguar. Talvez alguém já passou de carro em uma blitz? Alguém já passou de carro numa blitz? Ou não dirigindo, mas pelo menos do lado alguém já passou? Ou já viu uma blitz? O que é uma blitz? É onde os policiais fazem ali uma brigada, colocam o pessoal, cones ali no meio da rua, e ali então o policial faz o quê? O que ele faz? Ele só levanta a mão. Ele não precisa fazer mais nada, ele só levanta a mão e as pessoas que estão dentro do carro, alguns quando estão com problemas de documentação, ficam na hora com medo, porque sabem que a autoridade que aquele policial militar tem, ele pode prender seu carro, prender sua carteira e até se tiver alguma coisa mais pesada, eles podem tomar as medidas cabíveis. Por que eu estou falando isso para você? Porque pessoas que têm autoridade, elas um dia tiveram que aprender a autoridade. Elas um dia também acataram a autoridade, amém, gente? Amém? Pessoas que têm autoridade, elas também receberam, aprenderam a estar debaixo de autoridade. Então, se nós, por exemplo, se você chega numa blitz dessa, aí o policial levanta a mão para você e você passa correndo, o que ele vai fazer? O que vocês acham que ele vai fazer? O que vocês imaginam que eles vão fazer? Ah, pastor, já vai dar tiro. Em alguns casos sim, porque em alguns casos a pessoa está fugindo e já quer dar fuga, aquela coisa toda. E eles têm autoridade para fazerem o que for necessário para manterem a ordem.
certo? Pastor, mas o que tem a ver isso com Jesus dando ordem? O que tem a ver, que eu estou explicando para você, que em todas as áreas da nossa vida nós temos alguém que é uma autoridade sobre nós. Por exemplo, dentro da igreja, dentro do ambiente, né, da igreja, nós temos uma autoridade. Por exemplo, não quero que você interprete que eu estou puxando sardinha para mim, mas dentro da igreja, quem que é a autoridade, né, humana aqui dentro da igreja? Quem que é a autoridade? Quem? A esposa do pastor? Não, não é a esposa não. Quem que é a autoridade dentro da igreja? É o pastor. Mas por que é o pastor? Porque alguém acima de mim, alguém que tem a autoridade acima da minha, me deu capacidade, mesmo eu achando que eu não mereça, mesmo eu achando que eu não saiba, o Senhor Deus me colocou aqui para ser autoridade espiritual sobre vocês. Diga graças a Deus. Eu não vou muito longe para vocês interpretarem com facilidade. Vocês lembram das chamadas dos discípulos? Eu gosto bastante da chamada do Pedro, porque o Pedro, em toda a passagem bíblica dos evangelhos, também depois dos evangelhos ali, começando ali a igreja primitiva, onde ele deu o pontapé inicial, você vê que o Pedro era bem truculento. O Pedro era aquela pessoa que ele não gostava de deixar para depois não, ele queria resolver na hora as coisas. Você conhece gente assim? Conhece ou não? Conhece algum familiar assim? Alguém que parece que não tem conversa? Como diz um dito popular, escreveu, não leu, meu amigo, o lombo comeu. Então tem certas coisas, irmão, que a gente tem que interpretar o seguinte. O Pedro, um dia, Jesus falou para ele assim: Pedro, vai chegar um dia que vão colocar a roupa em você. E eu imagino o Pedro escutando, porque na juventude nós não imaginamos como será a velhice. Nós até podemos formar um pensamento, como será, mas nós não imaginamos que um dia vamos depender de alguém. É ou não é verdade? Eu não vou abrir aqui o versículo, mas muitos acredito que conhecem esse versículo. Jesus disse: olha, vai chegar um dia que você nem tua roupa você vai vestir sozinho, porque alguém vai colocar a roupa em você. Vai chegar um dia que você vai falar: eu quero ficar aqui, mas vão pegar você no colo e vão te levar para outro lugar que você não quer. Por mais que a pessoa, me perdoe a expressão que eu vou usar, por mais que você seja ou conheça alguém cabeça dura, sabe o que é cabeça dura? Aquela pessoa que você fala: não, mas tem que ter paciência, tem que ter cuidado. Vai chegar um dia que ela vai ser quebrantada, por bem ou por mal. Vai chegar um dia que essa pessoa ela vai ter que ceder. Posso te contar uma coisa? Claro que eu não quero que isso nunca aconteça com ninguém, mas eu lembro que meu avô, ele morreu, teve câncer, teve muitos problemas, pulmão parou, enfim, várias coisas aconteceram com ele. Mas eu lembro que no final da vida, ele já estava mais tranquilo, foi um homem muito mal durante toda a vida dele, e quando chegou no fim da vida dele, ele mal podia sequer falar, ele não tinha forças para mexer a boca. Se ele não tinha força para mexer a boca, ele não conseguia tomar banho sozinho, ele não conseguia ir fazer as necessidades fisiológicas no banheiro sozinho, ele teve que usar fralda. Pastor, está amarrado, por que o senhor está falando isso para nós? Para mostrar para você que todos nós precisamos de alguém como autoridade. Mas por que tudo isso, pastor? Porque Jesus, ele deu uma ordem, ele não pediu se os discípulos queriam continuar. Quem depois de 3 dias de trabalho, juntando pão, levantando pão, separando gente, lidar com gente é fácil? Cerca ali de 15 mil pessoas, você acha que era fácil para 12 pessoas organizar essas 15 mil pessoas? Não, né? Você acha que deu um cansaço para eles? Eles estavam cansados, mas Jesus disse: eu estou ordenando, vocês vão sair agora e vão continuar. E eu vou até ler no finalzinho de novo que ele fala aqui, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Ele falou assim: enquanto vocês vão continuando, eu vou falando com o pessoal, algumas pessoas que ficaram para me orar, acredito que algumas pessoas ali ainda: Jesus, ore por mim, faça alguma coisa por mim, e ele deu ordem. Agora a minha pergunta para você, essa é a pergunta chave do culto de hoje. Se Jesus sempre estava com os discípulos,
em todas as viagens, desde quando eles assumiram a chamada deles para seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, eles então, a partir daquele momento que começaram a andar com Jesus, eles nunca mais desgarraram de Jesus. Posso te contar uma coisa para você? Tem muita gente hoje, irmãos, famílias que muitas vezes vivem problemas por viverem agarradas demais. Famílias não, familiares. O filho casa, vai morar atrás. A filha casa, vai morar na frente. O outro filho casa, não tem espaço para fazer casa no terreno, vai morar junto com o pai e com a mãe. Já viu caso assim ou não? Já? Aí você veja que, pastor, mas isso aí acontece. Pois é, acontece, mas tudo que é feito debaixo de ensinamento da palavra, que é feito com organização, se cuida primeiro antes de se juntar, antes de casar, a pessoa se prepara, ela ora primeiro, ela junta condições, vai lá, compra a sua casa, casa tudo certinho quando manda o figurino, amém? E aí então diz a palavra, sairá o homem da casa do pai e da mãe, sairá a mulher da casa do pai e da mãe, e se unirão os dois, tornarão-se dois em uma só carne. Agora a família do filho não é mais o pai e a mãe. A autoridade do pai dos filhos eram quem? Os pais. Está debaixo do teto dos pais, pode ter 50 anos. Quem manda lá dentro não é a senhora e o seu marido, não é o senhor e a sua esposa? Sim ou não? Sim ou não? Só que as pessoas ao contrário, os jovens, né? Ou filhos, às vezes com filhos ali com seus 40, 50, 60 anos na casa do papai e da mamãe, querendo ainda dar ordem, como diz, né? Querendo dar pitaco. É assim que tem que fazer. Quer dar ordem? Compre uma casa para você, e aí você dá ordem. Mas aqui a ordem vem de mim. Você entende que na sua casa você tem que ter autoridade? Quem entende isso? Jesus, a autoridade máxima. Os discípulos deixaram as suas vidas para escutarem tudo que Jesus falava. Vocês estão conseguindo entender a mensagem? Sim ou não? A questão da autoridade, eu quero dar 3 passos importantes nessa mensagem. O primeiro passo é acatar as ordenanças. Quer marcar? Pode marcar. Acatar as ordenanças. Uma pessoa que não acata as ordens que lhe são dadas, essa pessoa sofre. Sabe por quê? Eu não vou abrir a Bíblia, mas você conhece bem a passagem. A primeira pessoa, aliás, a primeira rebeldia, né? A primeira atitude de rebeldia a existir, qual foi? Vocês se lembram qual foi a primeira atitude de rebeldia que existiu? Alguém sabe? Vocês já ouviram falar de Lúcifer? Já ou não? Este camarada era conhecido como anjo de luz, um anjo protetor, guardador. Esse anjo, que era um anjo de Deus, era ou não era de Deus? O que ele fez? Ele se rebelou contra a autoridade de quem, amados? De Deus, do Pai. E quando ele se rebelou contra a autoridade do Pai, o que o Pai fez? Fora. É assim que funciona. Lá no céu o Pai disse: você vai se levantar contra? Não tem problema. Mas tem um monte de gente que está contra o Senhor também. Vai todo mundo junto. Mas pastor, mas é que eu vou, tadinho do meu filho. Não foi Deus que criou os anjos? Sim ou não? Você acha que doeu no coração de Deus ver um filho amado, que Ele deu tanto poder e autoridade, se revelar contra? Você acha que Deus ficou chateado? Sim ou não? Só que Ele é justo. E é difícil lidar com a família quando não se pratica a justiça. Pai, mãe, filhos, aprendam a obedecer às vossas autoridades. Dentro de casa as autoridades são quem? Quem, gente? Os pais. Mas dentro da família, dentro da palavra Bíblia, da palavra bíblica, do ensinamento bíblico, quem que é o cabeça da casa? Quem que dá ordens? O marido. O marido deve dar ordens. Claro, ordens não com aquele espírito de machista, né? Mas ordens que vão fazer toda a família crescer e a ser abençoada, amém? Agora vamos, pastor, o senhor está enrolando, mas eu estou enrolando porque eu preciso explicar para vocês. Para você compreender que Jesus, quando deu uma ordem, Ele sempre estava perto. Já percebeu que os filhos são assim? Que quando eles estão pertinho dos pais, estão acomodados.
Aí quando ficam longe, aí começam a bater, como diz um dito popular, começa a bater cabeça. A pessoa começa a ficar cheia de problemas, parece que nada dá certo, filho depressivo, é gente triste com isso, é triste com aquilo, nada vai para frente. Posso te falar para você uma coisa? Posso ou não? Só faz assim que o pastor entende. Posso? Não vai ficar bravo comigo? Você de casa também não fica bravo não. Na verdade, são pessoas que estão penduradas. O gancho que ela está pendurada é o pai e a mãe. E eu posso dizer ainda mais, tem um gancho pior ainda do que ficar dependendo de comida, dependendo de pouso, dependendo das coisas que a mãe lava a roupa, passa a roupa, faz isso, faz aquilo. Tem um gancho ainda pior, que é o gancho espiritual. O que é o gancho espiritual? Vamos dizer que você tem uma causa na justiça, e essa causa lhe faria muito bem, amém? Faria bem? Ô pastor, uma causa que me traria um recurso, que seria justo me pagar por aquilo que eu mereço. Só que você fala, pastor, tem como o senhor fazer o favor de colocar um propósito de oração por essa causa minha? E o que você acha que o pastor vai falar? Sim ou não? Sim, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir ao Senhor que o Senhor abra as portas, para que de uma vez o juiz julgue a sua causa, para que haja ali um acerto entre as partes, para que logo você tenha já aquilo que é seu. Só que aí você pede essa ajuda espiritual, olha aqui o gancho, olha o gancho pendurado em alguém, aí está você pedindo recurso para orar, pastor, ora pela minha filha, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, mas você não está orando, você não está buscando. Você consegue entender esse gancho espiritual aqui ou não? A mãe vai para a igreja, o que o filho fala? Ora por mim lá também, viu? A irmã veio para a igreja, aqui a maioria são mulheres, alguns homens aqui, a grande maioria são as mulheres, tem um coração voltado à família, mas está ali a irmã saindo de casa e o marido fala, ora por mim também, às vezes até no tom de zombaria. Mentira, é verdade? Os pais falam, filho, tem que ir para a igreja, filho, eu não gosto de igreja, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Sabe aquelas pessoas que são rebeldes à autoridade? Vamos falar bem a verdade, muitas vezes as autoridades têm momentos que erram, sim ou não? As autoridades também erram? Aqueles que ordenam, que dão ordenanças também falham? Sim ou não? Falham, mas eu não tenho que questionar a liderança ou quem está mandando, eu só sei que eu tenho que acatar, amém gente? Pastor, mas o meu cabeça, mas o meu pai, minha mãe, o meu pastor, eles falham também. Sim, eles falham, mas eu tenho que aprender simplesmente a ser obediente à autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu pergunto para vocês, qual foi o dia que os discípulos ficaram sozinhos? Depois que eles ingressaram ao ministério, andando com Jesus, qual foi o dia que Jesus deixou eles sozinhos, gente? Estou perguntando. Nenhum. Sempre Jesus estava junto. Se ele ia orar à parte, ele falava assim, fiquem aqui que eu vou orar aqui, mas estavam ali pertinho. Sabe que você sabia, está longe, mas eu estou vendo aqui. Não é que é assim que mãe gosta de fazer? Não é assim que mãe gosta de fazer? Eu quero que se vire, mas eu gosto que fique debaixo dos meus olhos. Não é assim? É ou não é? Cadê as mães aí, os pais? É assim. Você quer que se vire, mas eu vou ficar cuidando para ver se não se machuca, para ver se ele não vai sofrer. Eu vou falar para você, quando Deus ele dá uma sentença, Ele não vai usar emoção para a sentença. E o problema é que a irmã e o irmão usam a emoção para poder sentenciar, ou dar uma ordem, ou até dar uma ordem, mas volta atrás. Aí a senhora vê seu filho fazendo gato sapato da senhora, e a senhora não sabe por quê. Porque a senhora volta atrás da autoridade, porque o senhor volta atrás da autoridade. E depois é só o que, gente? É só o que? Esse símbolozinho que significa o quê? É só choro. Porque o filho do pastor era uma bênção, eu amo tanto, criei com tanto amor, olha o jeito que está assim, porque o senhor não ensinou do jeito certo. Porque Deus, só uma perguntinha para você, quando Deus viu a rebelião de Satanás, de Lúcifer, com a terça parte dos anjos, diz a palavra, o que Deus fez? Vem aqui com o papai vai tentar tratar de você. Não. O que Deus fez? Lançou como um raio na terra, irmão, foi lá para o inferno, diga graças a Deus.
Os rebeldes se encontrarão aonde, gente? Para onde vai os rebeldes? Para onde vai os rebeldes? Para o inferno, irmão. Porque lá é o lugar de Satanás. Você sabia que o inferno não foi feito para os homens? Sabia ou não? O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Só que o homem é metido e quer ir para lá. Você entende isso? Por quê? Porque as pessoas querem ir como o diabo, como Satanás agiu. Agora, deu para entender aqui o que está acontecendo? Os discípulos nunca ficaram sozinhos, eles nunca velejaram sem Jesus, eles nunca ficaram longe de Jesus, porque a fé deles era que Jesus com eles ali, nada iria acontecer. E se acontecesse, Jesus estaria ali para resolver. É muito fácil quando tem alguém para fazer as coisas para a gente, é ou não é? É bom ter ajuda? Jesus sempre estava junto. Só que sabe o que Jesus queria fazer aqui agora? Preste atenção que eu vou falar. Preste atenção, olha para o pastor. Sabe o que Jesus queria fazer? Você pode fazer assim comigo assim, ó. Jesus queria que eles andassem, começassem a se virar com as suas próprias pernas. Chega uma hora que a mamãe tem que cortar o cordão umbilical, viu? Chega uma hora que a mamãe tem que desapegar do bebê de 50 anos. Chega uma hora que o papai, mas é meu filhão, teu filhão que está barbado, não trabalha, não faz nada, e a senhora, o senhor está olhando. Vocês estão conseguindo compreender? A autoridade, ela é muito importante dentro da casa. Saber que Jesus é o cabeça de tudo, mas saber que toda aquela palavra, tudo que é ordenança de Deus, deve ser praticada. Então, como eu falei, o primeiro passo é acatar a autoridade. Acatar, meu irmão, vamos falar bem a verdade. Quem, quando era criança ou na adolescência, não sei, fazia coisas para o pai, para a mãe, ou para alguém que pedisse por obrigação. Olha, eu vou fazer, eu não quero fazer. A mãe mandava lavar a louça. Alguém já teve a mãe mandando lavar a louça? Aí você não quer lavar, mas eu vou lavar porque ela manda. Alguém já fez algo assim? Eu não quero fazer, mas eu vou fazer para obedecer a autoridade. Já passou por isso? Hoje em dia é o contrário, né, irmão? É o filho que manda a mãe e o pai lavar a louça. É triste isso ou não? Então, ou seja, as pessoas não estão conseguindo mais escutar a autoridade. E vamos falar a verdade, o ser humano, independente do sexo masculino ou feminino, só existe masculino e feminino, amém? O que passa disso é maldição, masculino e feminino. Quando o ser humano nasce, ele já desde criancinha, ele gosta de escutar ordens? Você gosta de escutar ordem? Estou perguntando, gente. Você gosta de ser mandado? Já não é do homem não querer ser mandado? É ou não é? É da gente. A gente não gosta de receber autoridade, a gente não gosta de escutar. Vai fazer, eu estou mandando. Ninguém gosta disso. Só que Jesus, ele falou assim, gente, não sei se vocês já tiveram isso com o pai e com a mãe, mas eu lembro da minha mãe assim: eu falo uma vez, na segunda eu tomo decisão. Alguém tinha mamãe assim também ou não? Papai, que só olhava, já era o motivo para a pessoa já entender. O pai olhava de lado, o filho já conseguia imaginar o que estava na cabeça do pai. Vamos falar a verdade, a autoridade não era muito mais respeitada em outro tempo? Não era muito mais respeitado? Era outro patamar, era outro nível o respeito pelas autoridades. E gente, as pessoas que crescem, que não gostam de receber a autoridade, elas sofrem. Porque vai chegar uma hora que o seu filho, sua filha, eles vão casar. Aí vai chegar na casa lá, vão ter uma discussão. Quem já teve discussão em casa? Você já teve discussão em casa ou não? Pastor, eu já tive. Então você sabe que seus filhos também vão ter discussões de vez em quando, vai acontecer problemas. Aí na primeira discussão ele vai vir aqui falar com quem? Papai e a mamãe. Aí você vai falar o quê?
você casou, você fez a sua escolha, eu oro para que você seja feliz, mas agora você vai ter que se virar com as suas próprias pernas. Você entendeu o que Jesus está ensinando aqui? Vocês precisam caminhar sozinhos, vocês precisam começar a trabalhar sozinhos. Jesus não estava abandonando eles, Jesus estava testando eles. Agora eu te pergunto, tem pessoas que não escutam a palavra de Deus porque ficam presas numa mágoa. Pastor, se me pedir uma oferta, pedir para dizimar, pedir para ajudar um irmão, vamos orar pelo fulano, vamos orar pelo ciclano, vamos fazer um círculo de oração por tal pessoa, vamos, com certeza. Aí vamos dizer um exemplo que você tem raiva da sogra, coitada da sogra sempre apanha, né? Sempre a sogra sofre, né? Mas vamos dizer que você tem uma mágoa da sogra. Pastor, não me peça para perdoar aquela senhora, eu quase falei velha, né? Aquela praga daquela mulher. Espera aí, mas eu preciso entender, eu preciso compreender que quem fica preso não é a pessoa que você tem mágoa, quem fica preso é quem está magoado. Tem pessoa que ela não consegue deixar a praia e continuar. Você fala comigo, eu preciso continuar. Nós precisamos continuar. Jesus falou, gente, não é tempo de parar, pegue o barquinho de vocês, eu vou terminar de despedir as pessoas aqui, vocês vão indo. É tipo assim, mas o senhor não vai com a gente? Eu vou falar, olha o versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Gente, vocês podem perceber uma coisa, Jesus tinha momentos que orava com as pessoas, com os discípulos, tinha momentos que ele chamava os discípulos para orar junto, tinha momentos que ele orava por todas as pessoas, para as multidões, mas ele sempre tinha um momento dele com Deus. Me perdoe se você é um gancho. Ô pastor, está amarrado, está me chamando de gancho, mas me perdoe se você é um gancho de oração para alguém, porque às vezes tem um monte de pessoas na tua casa que estão escoradas na sua fé. Posso te falar uma coisa? Milagres, para o milagre acontecer, não é necessário nem a fé, você sabia disso? Como assim, pastor? Não precisa ter fé para ter milagre? Porque o milagre acontece através de quem? Através de quem? Através do Senhor. Quem opera o milagre é Jesus. Quantas vezes Jesus chegou em certos lugares que as pessoas não tinham palavra nenhuma, nunca ouviram palavra de fé, nem sabia quem era Jesus, muito menos filho de Deus, e elas eram curadas, sim ou não? Eram curadas? Elas eram curadas por fé ou pelo milagre que Jesus operava? Ou seja, Jesus é a autoridade. Você entende isso? Tem pessoas que são abençoadas debaixo da sua oração, mas tem pessoas que estão penduradas debaixo de você, sugando ali até o último que você tem, sugando a sua força, fazendo você lavar, cuidar, passar, pagar a conta dos outros, fazendo você pensar no neto, como se você fosse mãe novamente desse neto ou da neta. Você está entendendo ou não? As autoridades são importantes. Quando não se aplica a autoridade das coisas, quando as pessoas não entendem a posição, elas vão vivendo de uma vida de qualquer jeito. Aí você veja que Jesus ele foi à parte orar porque ele tinha o contato com Deus, por isso ele não tinha medo de ficar sozinho. Irmãos, tem pessoas que falam, não consigo viver sozinho, porque você não tem Jesus, porque quem tem Jesus nunca está sozinho. O Davi disse no Salmo 139, a minha roda, né? Ou seja, em minha volta o Senhor está. Ele disse, eu não consigo fugir de Deus. Tem como fugir de Deus? Você fica se escondendo dele, mas sabe, alguém já brincou de mãe se esconde? Alguém já viu essa brincadeira? Já ou não? Mãe se esconde, que as crianças brincam, a pessoa se esconde, alguém, achei aqui, a pessoa se esconde aqui atrás e Jesus está lá. Ela vai se esconder, vou esconder no banheiro aqui, Jesus está lá. Aí eu vou me esconder lá atrás do poste, Jesus está lá. Não tem onde se esconder do Senhor, porque Ele sempre está com você. A Bíblia diz que Ele, o guarda de Israel, nunca dorme. O Senhor não descansa, Ele não cansa, Ele não para, Ele não se fatiga. Ele é onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar, em todo momento, diga graças a Deus. Então a gente tem que reconhecer, gente, que Ele é a autoridade máxima, e Ele tinha essa autoridade, porque Ele era uma pessoa diferente, Ele era um homem de oração. Agora eu pergunto para você, se você quer ser autoridade espiritual, você tem que ser como Jesus.
falar, dar ordem e não pestanejar e voltar atrás, porque a palavra dada não volta atrás. Quem entende isso, diga amém. Jesus falou: vão e podem ir, porque eu vou ficar aqui. Mas como é que o senhor vai atrás de nós? O senhor não tem barco? Vai, só faz o que eu estou mandando. Quem já teve a oportunidade de passar por isso? Quer ver? Ó? Filho pediu para você, a filha pediu alguma coisa para você, ô fulano, tem, ô pai, ô mãe, ô vó, sei lá, independente do grau, amigo talvez, tem como você comprar um tênis que custa R$500 para mim? Eu acho que o maior prazer que o pai e a mãe têm é de dar coisas para os seus filhos, e coisas boas, não é verdade? É prazeroso ver os filhos se dando bem, tendo o bom e do melhor. Mas vamos dizer que naquele mês você não tinha condições, aí você fala: não vou comprar, o que eu posso comprar é um tênis de R$100. Aí, no caso, você é autoridade, filhos deveriam acatar a autoridade. Sim pai, sim mãe, eu entendo, não tem condições, amém, vamos esperar, quando der a oportunidade nós vamos comprar, mas agora não dá. Aí eu vou perguntar para você, só para você entender o que eu vou falar, sobre essa questão da autoridade. Os filhos gostam de serem contrariados das coisas que eles querem? Aí eu pergunto para você já passou por isso? Do filho pedir, você falar não? Você já passou por isso? Como que ele ficou? Como que ela ficou? Quando a senhora pediu a coisa para o maridão lá, quero comprar uma geladeira nova. Não vai comprar geladeira nova. Vou te perguntar uma coisa para você. A pessoa que exerce a liderança, ela tem um conhecimento diferente do seu. Você entende isso? Ela tem uma visão ampla das coisas. A pessoa que é colocada na posição de autoridade não está ali por acaso. Jesus sabia que esses discípulos precisavam começar a pedalar sozinhos, e ele sabia que precisava estar consagrado. Uma pessoa que realmente tem a família como primordial propósito na sua casa, da sua vida, claro que Jesus primeiro, depois a família, essa pessoa ela precisa sempre estar orando por eles. Diga graças a Deus, interceder. Você não tem que fazer nada por eles, mas você deve interceder, você tem que clamar. Jesus estava orando, versículo 24. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Para aqui eu quero falar uma coisa. Bom é quando você fala, mesmo que as pessoas não queiram fazer, elas escutem. Vamos falar a verdade. Pastor, vim para o culto 2h da tarde. É porque o senhor está pregando aqui, porque para mim eu estava em casa, tirando uma pestana. Alguém estivesse em casa estava tirando uma pestana agora ou não? Pastor, eu acho que eu ia estar deitadinho, tirando uma pestana, ou talvez estaria na varanda tomando um um chimarrãozinho, alguma coisa ali ia estar fazendo. Mas pastor, olha, eu vim porque é o dia do culto da família mesmo, estou me esforçando. Então você consegue perceber o seguinte: eles conseguiram, por mais difícil que fosse deixar Jesus para trás, eles continuaram a caminhada deles, porque Jesus mandou. Quando você aprende a obedecer a ordem de Jesus, preste atenção, olha para o pastor que eu vou te falar isso. Quando você escuta o pastor pregando para você, é como se fosse uma ordem para a tua vida. Você entende isso ou não? Pastor, vamos dizer, um exemplo. O pastor está pregando sobre perdão. Aí eu estou aqui falando: irmãos, tem que perdoar. A palavra diz que tem que perdoar. E você fala: não perdoa, não perdoa e não perdoa. Na ignorância humana você diz: não perdoa. Aí eu pergunto para você: você está obedecendo a ordem de Jesus? Você crê que o pastor é uma ordem, tem a ordenança espiritual para abençoar vocês? Que falo aqui por Deus para abençoar você? Você acredita nisso? Pastor, eu creio que o senhor é uma autoridade espiritual, eu creio que o senhor é uma autoridade para abençoar a minha vida, mas isso que o senhor está falando eu não vou fazer. Eu vou me rebaixar para o meu marido? Eu pedir perdão para ele? Vou nada. Eu vou pedir perdão para ela? Não vou. Ou pode ser até outra coisa. O pastor está pregando sobre mentira. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, nós não podemos mentir, isso é uma atitude errada e tal. Mas eu menti e não volto atrás. Quem já mentiu? Agora ninguém mentiu na vida, né? Agora ninguém mentiu. Mas você sabe: pastor, mas se eu falar, pastor, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é justo, verdadeiro, se arrependeu. Não, pastor, vão me criticar. Que critiquem, o que eu preciso é escutar a ordem de Deus. O pastor está pregando: para com a mentira, corta a mentira. O pastor está pregando: irmão, larga do vício, larga daquilo. A pessoa está ouvindo, mas ela não quer praticar. Bom é
quando a pessoa escuta a palavra, mesmo não querendo fazer, ela faz o quê? Melhor ainda quando ela vai de bom grado, né? Que ela vai de coração aberto, mas pelo menos obedecendo ela está. Ou seja, Jesus deu a ordem e eles foram. Só que no meio do caminho, quem já esteve na presença de Deus, fazendo o que Jesus falou, acatando a palavra que o pastor pregou e ensinou para você, anos aprendendo a palavra, você está fazendo aquilo que a palavra diz, porém no meio do caminho dá uma vontade de parar, o vento começa a bater. Já aconteceu com você isso? Pastor, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou andando na palavra, por que as coisas não dão certo? O vento aqui era contrário para os discípulos? Sim ou não? Só que eles estavam na direção certa. Você já teve a experiência, entenda, talvez você não fez isso, mas você já imaginou você remando, porque naquele tempo não tinha motor para o barco, eles remando, as velas içadas, o vento era a favor que levava eles para o outro lado da margem, ou quanto mais eles remavam, mais o vento jogava eles para trás. Assim é a vida, gente. Nós temos que entender que todos nós vamos ter lutas. Primeira das lições que eu comentei para vocês, acatar a autoridade, e a segunda é não desistir quando o vento for contrário. Porque vai ter dias que você vem buscar pela família e chega em casa e está um pé de guerra. Vai ter dias que você vai clamar a Deus e parece que as coisas não mudam de jeito, pastor, eu oro, eu clamo, mas não tem resposta. Está aqui, você está vendo comigo que eles obedecendo a Deus, tiveram ventos contrários. Obedecendo a Deus, eles tiveram ventos que vinham contra eles. Porém a Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, coloque isso no seu coração agora, que o Senhor vai agora resgatá-los. Olha o que diz o versículo de número 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima. Gente, quando você está na direção de Deus, o Senhor faz o impossível acontecer. Você entende? Por mais que esteja dando tudo errado, o Senhor vai te socorrer, porque você está fazendo o que Ele mandou. E se você está na direção que Ele mandou, pergunto para você, a Bíblia fala, qual é o filho que pede para o pai o pão, e o pai vai dar uma pedra? Qual é o filho que pede um peixe para o pai, e o pai lhe dará uma serpente? Os pais têm cuidado dos filhos ou não? Não têm um cuidado? Então entenda comigo aqui, Jesus, Ele veio socorrer os seus discípulos, porque eles estavam andando na ordenança dEle. Quando você está na ordem de Deus, ainda que tenha percalços, o Senhor vai vir te socorrer. Fala amém, gente. Ainda que no meio da dificuldade, pastor, eu estou obedecendo a Deus, mas na dificuldade, eu estou obediente a Deus. Mas quando a dificuldade vier, que você achar que não tem mais o que fazer, vem o Senhor Jesus caminhando por cima das águas. Se Jesus não tinha outro barco, porque o barco que Jesus velejava era o barco que estavam os discípulos. Jesus já sabia que viriam aquelas lutas? Jesus já sabia que viriam aquelas tempestades, sim ou não, gente? Ele sabia. E ele sabia que ele ia ter que caminhar pelas águas? Sim. Ou seja, não se preocupe como que vai ser resolvida as coisas. O que interessa é você estar obedecendo a ordem de Deus. Porque se você está na ordem de Deus, independente do problema, pastor, é pandemia, é coronavírus, não sei, eu posso ser atacado por essa praga, mas Deus vai me proteger. Eu posso ser atacado pelo desemprego, mas Deus vai me abrir a porta. Fome, Ele não vai deixar eu passar. Fala amém, gente? Ou seja, se você está na direção, você tem confiança. E aqui o barco estava quase afundando, mas Jesus chegou para resolver o problema. Eu vou terminar essa parte aqui, lá em João 16:33. Se você pensar comigo assim, que a autoridade de Jesus não era constituída por ser filho de Deus. A autoridade dele era concebida pelas pessoas, não porque ele falava, aquele ali é filho de Deus, respeitem ele. Não, ele fazia obras, ele mostrava, meu irmão, como diz um ditado, né? Ele matava a cobra e mostrava a serpente morta.
Ele não falava uma coisa e não fazia. Ele era a pessoa que dava autoridade e ele o fazia. Ele fazia a vontade de Deus. E olha o que, para a gente poder fechar aqui, como diz com chave de ouro, João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenham o que, gente? Tenham paz. As palavras de Deus, as ordenanças de Deus, a ordem de Deus é para a gente ter o que, gente? Estou fazendo uma perguntinha, responde com amor para o pastor. Como que é? A ordem dele é para a gente ter paz. Mas pastor, eu estou cansado, 3 dias trabalhando, pegando pão, cuidando desse povo, gritando, eu quero um pão aqui, eu quero peixe aqui. Não dá para a gente dormir, Jesus? Não, a ordem é ir pegar o barquinho e velejar. Mas ó, o tempo está fechado. Quando a gente vê que está tempestade, você não olha para o céu, você não vê que vai chover? Dá para ver ou não? Você não vê no céu aquelas nuvens negras, cheias de tempestade, cheias de raios ali, dá para ver ou não? As trovoadas, dá para ver que vai chover? Os discípulos sabiam que iam ter uma embarcação difícil. O que Jesus está dizendo aqui para a gente? Só creio no que eu falo e tenha paz. O que Jesus está pedindo para mim? O que Jesus está pedindo para você? Leia de novo o versículo 33, vamos lá, junto comigo. Tenho-vos dito isso para vocês terem o quê? Mas pastor, eu estou vendo a tempestade ali na frente, eu estou vendo com o meu olho, eu estou vendo que vai descer uma chuva forte, vai vir um mar levantando forte, vai me derrubar, vou morrer afogado. Jesus está dizendo, eu só quero que você tenha paz no que eu falo. Amém? Ter paz no que Jesus fala. Se Jesus falou que vai para lá, vai para lá. Jesus falou vai para lá, vai para lá. Jesus falou não vai, não vai. É só acatar aquilo. Deus está falando não faça, não faça. Deus deu a ordem. Por que Ele está dando aquela ordem? Porque que Ele é o cabeça, porque Ele é o líder, porque Ele sabe o que vai ter que fazer. Você acha que o Senhor não sabe o que tem que fazer na sua casa? Sabe ou não? Então a palavra que você escuta hoje, ou quando você vem aqui, essa palavra tem qual intuito? Qual que é o intuito dessa palavra? Te trazer paz. Tenha paz no que você ouve, tenha paz na direção de Deus. Mas na direção de Deus tem uma tempestade. Mas Ele disse aqui, tenha paz no que eu digo. Aí Ele termina dizendo, isso é muito forte: no mundo tereis aflições, mas façam o quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora a minha pergunta para você, para a gente fechar e fazer oração. Ele disse, eu venci. Ele não falou, eu venci para vocês. Ele venceu os obstáculos que vieram diante dele. Ele disse, gente, se eu venci, vocês também podem vencer. Você está entendendo ou não? Então, porque Jesus está fisicamente aqui, físico, em corpo e alma, corpo e espírito e ossos aqui, tá? Não, Jesus não está. Então eu não tenho gancho para ficar abraçadinho com Jesus para Ele me cuidar de mim. Eu preciso hoje vencer esse mundo, vencer as tentações, vencer as tempestades, diga amém, confiando no que Ele fala. Se Ele me disse que me guardaria, então eu vou crer que Ele vai me guardar. Quem entendeu, diga amém. Primeiro passo, qual é o primeiro passo para a gente poder orar? Acatar a autoridade, escutar o que Deus fala, escutar aquele que está acima de você. Teu pastor está pregando, eu não estou aqui enchendo linguiça, eu estou falando para você o que o Espírito Santo quer que você escute. Amém? Aprenda a acatar a ordem que você recebe. Segundo, o que é, gente? Obedecer, prosseguir, continuar, não parar. Dá vontade de parar às vezes? Dá, mas você tem que continuar. E terceiro e último passo, ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo, gente? Posso te contar uma coisa? Você aqui dentro dessa igreja, você já viu pessoas contando milagres? Pastor, fui curado aqui, fui curado lá. Pastor, eu recebi isso, recebi aquilo. Tem pessoas que ela vai fazer um exame, chega no doutor, o doutor fala assim, olha, vamos ter que fazer uma biópsia, porque pode ser maligno, pode ser benigno, mas temos que fazer uma biópsia. Na hora, quem ficaria nervoso também? Qualquer um ficaria nervoso. Só que ele disse, tenha paz em mim, não no que você vê, porque eu vou vir andando sobre as águas e vou socorrer você desse mal. Você está entendendo?
Então, o que Deus quer de mim e de você? Ele quer que na hora da pior adversidade, você confie que Deus vai te livrar. Pastor, como que eu vou pagar a luz esse mês? Como que eu vou pagar? Pastor, não sei nem se eu vou dizimar esse mês. Está amarrado, irmão. Além de você ter condições, você vai ter uma boa ceia de Natal, uma boa ceia de Ano Novo com a sua família. Amém? Deus vai prosperar. Mas como, pastor? Eu estou vendo a tempestade. O que ele disse? Só tenha paz no que ele disse. Tenha paz no que ele falou. Porque se for preciso, se você estiver no meio de uma tempestade, à beira da morte, Ele vai vir andando para te socorrer. Ele só quer que você esteja obediente. Obedecer é melhor que sacrificar. 3 passos. Primeiro, acatar as autoridades. Escutar o que o teu pastor prega. As esposas acatarem a autoridade dos seus maridos. Pastor, mas ele não é autoridade espiritual. Se você é autoridade espiritual, ore para que ele aprenda a exercer a autoridade dele. Pastor, mas faz 300 anos, ore 500. Continue acreditando que Deus vai te livrar. Pastor, mas é meu irmão, é minha irmã, é fulano de tal, é minha cunhada, é meu cunhado, é minha nora, é meu genro, é minha sogra. A sogra não pode, né? O sogro. A sogra fica brava comigo, né? Eu tenho sogra, gente, eu amo minha sogra demais. Ainda mais que ela mora a 500 quilômetros daqui. Estou brincando, ela sempre assiste os cultos. É como se fosse uma mãe para mim, minha sogra. E eu digo para vocês, se você está quase com o barco afundando, se você estiver andando na direção de Deus, fique tranquilo que você não vai afundar. Mesmo começando a afundar, lembra que o Pedro foi descer do barco? Não terminei lá o versículo porque não dá tempo, mas ele foi descer do barco, começou a afundar porque teve medo. Sabe qual é a única hora que Deus não vai te socorrer? Quando você deixa o espírito do medo tomar conta de você. Não deixe esse espírito tomar conta. Fique na fé, pois ele vai vir andando sobre as águas para socorrer você. Quem entendeu, diga amém. Vamos fazer uma oração? As pessoas de casa, 2 minutinhos eu oro por vocês também. Pai, em nome de Jesus, eu entro em intercessão por todas as pessoas. Essas que aqui estão na igreja, pessoas que estão em casa, nós estamos no propósito, ó Deus, da igreja de joelho. E eu venho, meu Deus, por meio desta oração, assim bem como, meu Pai, já estivemos nas outras quartas-feiras, e agora novamente, meu Deus, junto com a igreja junto comigo, pega os seus pedidos de oração e se ajoelhem sobre eles, sobre o nome dos seus familiares. E nós agora entramos num combate de fé, orando para que todos os nossos familiares sejam alcançados. Pai, abençoa a família, abençoa, meu Deus, o marido, a esposa, meu Deus, os filhos que não gostam de obedecer seus pais, que não acatam a autoridade dos pais. Eu intercedo, Pai, por essa causa, eu me coloco de joelho diante do Pai das luzes, o Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Nós estamos aqui, Pai. Eu oro pelas pessoas que estão em casa, eu oro pelas pessoas que estão aqui agora, pelas pessoas que vão acompanhar essa mensagem, essa oração e serão abençoadas. Meu Deus, toca com a tua mão, toca com o teu poder, meu Pai. Passa de vida em vida, de casa em casa, abrindo portas de emprego para o desempregado, abrindo a porta do perdão para aquele que está magoado. Pai, faz a tua obra, meu Deus. Levanta, meu Deus, a sua palavra diz que aqueles que se colocam diante de ti, meu Deus, jamais seriam lançados fora. E eu apresento, Pai, fale o nome dos seus familiares, meus irmãos, fale o nome que vocês colocaram no pedido de oração, fale o nome de cada um deles. Oh, meu Deus, eu abençoo o Anderson, eu abençoo a Lauano, o Valdeciro, o Valdenir, eu abençoo o Marcos, a Maria, meu Deus, o Edson, a Márcia, a Silvana, o Márcio, a Ivonete, o Nelson, o Alisson. Diga o nome deles, amigo, diga o nome deles, minha amiga. Meu Deus, eu abençoo a Daiane, o André, o Davi, o Miguel, o Givaldo, o Cleverson, o Cidevaldo, o William, o Jaime, o Fernando, o Júlio, a Rafaela, o Jonathan, o Davi, meu Deus, a Sandra, a Arlete, o Wellington, a Eliane, o Mauri, a Milena, o Murilo, o Edson. Alcança eles, ó Pai. Meu Deus, se me falha aqui a memória algum nome, mas eu peço a Ti, meu Pai, que todos os meus familiares sejam alcançados. Abençoe a nossa vida em nome de Jesus. E nesse momento você pode se colocar de pé agora.
agora, pois em nome de Jesus eu determino que este mal que está na vida das pessoas, coloque-se de pé agora, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno a tua saída, eu ordeno que todo o teu mal, toda mentira, todo embaraço, todo pecado, lascívia, todo pecado, ó Deus, de mentira, de prostituição, de adultério, eu digo, sai daí agora. Obra de bruxaria, obra de feitiçaria, obra feita, obra mandada no cemitério, na cachoeira, na cascata, na encruzilhada, eu digo em nome de Jesus, todo o teu mal, tudo que não presta, joga a sua mão para trás e diga, sai, sai e sai agora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo as pessoas de casa que ficam na graça de Deus, em nome de Jesus.